Então, vamos chamar os palestrantes para essa mesa tão importante. Primeiramente, Dr. Cléo Meza Júnior, médico do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Universidade do Paraná, professor auxiliar do curso de Medicina da PUC, Paraná. Ele vai apresentar o o novo statement da FEBRAS, chancelado pelo SBEM, sobre hipotireoidismo na gestação. Bom dia a todos. Agradeço o convite, agradeço o Elton pelo convite. É um prazer participar do ENET. Não me lembro se eu já tinha vindo aqui na associação, mas não me lembro se era o ENET, mas acho que era um outro evento, na verdade, né? E bacana estar de manhã com essa sala cheia aqui para falar desse tema que é tão importante como a doutora Rita comentou, né? O que eu fiquei de trazer nesse simpósio era um resumo desse trabalho que a gente fez no ano passado, né? E esse trabalho foi capitaneado aí pela doutora Patrícia Teixeira, que na época era presidente do departamento de tireoide da SBEM, e que a gente precisava fazer esse statement, porque o Brasil não tinha nenhum documento em relação a isso, a gente usava a diretriz americana de 2017, né? E mudaram algumas coisas no decorrer desses anos, a gente precisava fazer esse statement, mas ela teve essa ideia de fazer junto com a Febrasgo, que eu acho que é fantástico isso, porque não tem o menor cabimento da gente falar de gestação sem ter o obstetra junto, né? Então, acho que essa que é a grande diferença desse documento. É um documento que é resumido, isso não é uma diretriz, tá? Na verdade, são alguns posicionamentos, e vocês vão ver que a gente tomou algumas decisões aqui em relação a intervalo de referência, intervalo que são polêmicas, mas que a gente acabou tomando essas decisões, que a gente pode depois discutir um pouquinho e explicar um pouco por que a gente seguiu esse caminho, né? Eu coloquei aqui mais outros dois pontos meus aqui que eu não tinha colocado. Na verdade, eu sou parte da diretoria aqui do Departamento de Tireoide da SBEM, que agora está sob a liderança do Danilo Vilagelin, que é o presidente do departamento, e sou também membro da comissão de prova de título especialista do TIM, que está sob a liderança do Dr. Rodrigo Moreira, e eu vou fazer umas perguntinhas aqui no meio do caminho para vocês, tá? Que vocês vão levantar a mão assim, só porque, né, estou envolvido nessa prova de título, então a gente brinca um pouquinho com essa história aí das perguntas aqui em relação aos statements, tá? Então esse aqui é o grupo que participou mais, vamos dizer assim, profundamente dos dois documentos, tanto do hiper quanto do hipotireoidismo, tá? Então a doutora Patrícia Teixeira, lá do Rio, que era presidente do departamento no ano passado, quando a gente fez essa parceria, a doutora Maria Isabel, que é a muleira, e a doutora Suemi Maruí, tá? A doutora Maria Isabel da Unifesp e a doutora Suemi da USP, tá? E do grupo da Febrasgo, a doutora Rosiane Matar foi quem coordenou, que era, na verdade, a presidente da Comissão de Gestação de Alto Risco da Febrasgo, tá? A doutora Rosiane é lá da Unifesp, o doutor Carlos Maganha, que é de São José dos Campos, e a doutora Sara Sólia, que é de Sorocaba. Tá? Foi muito interessante trabalhar com os obstetras, porque, na verdade, eles têm uma visão muito mais objetiva do que a gente, né? E quando a gente pensava em ciscar, não, vamos fazer um cálculo de nível de não sei o que, ele já falou, não, vamos fechar assim, porque não vai dar certo, tá? E vocês vão ver que o documento ele está muito objetivo e muito prático, tá? E de fato isso assim, é a questão do obstetra ali junto, né? O que vai funcionar para o obstetra, né? Que era importante aqui. Então, eu não tenho conflito de interesse. Apesar de estar num simpósio que está sendo patrocinado pela Merck, está sendo apoiado pela Merck, né? Eu vou falar de hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo, gente, a gente trata há 50 anos da mesma forma, né? Com droga antiroidiana, iodo radioativo e cirurgia. Então, não tenho para falar de hipertireoidismo nenhum tipo de conflito de interesse, né? Aqui sobre os casos clínicos. Então, o que eu acho que assim, no meu entendimento, a melhor forma de mostrar um statement é falar de caso clínico, tá? Então, eu vou mostrar de forma prática. Esse é o documento que serviu de base aqui, porque eu vou falar, que é o documento de hipertireoidismo. Então, ele foi publicado em agosto de 2022, ele está disponível, né, sem nenhum tipo de custo aí pela internet, é bem fácil acesso. E tem uns fluxogramas bem bacanas, então vamos falar um pouquinho sobre os casos clínicos. E eu queria começar com esse caso, que é um caso bem simples, na verdade, dessa mulher de 28 anos que descobriu uma gestação
e fez um exame de rotina pré-natal de primeiro trimestre. Depois, no statement de hipotireoidismo, acho que o doutor André talvez comente alguma coisa sobre screening, né? Esse é um dos pontos polêmicos do statement, né? Essa história de screening universal, case finding screening, né? A gente até recebeu, a gente se posicionou num screening como sendo universal e a gente recebeu uma carta, na verdade, de um colega do Rio Grande do Sul criticando essa nossa posição de uma forma até bastante agressiva, né? Que não deveria ser universal o screening, né? E assim, o que eu queria deixar claro aqui antes da gente entrar nessa história do statement, né? Que esse tipo de documento ele é uma guia, tá? Para a gente seguir, mas ele não é, assim, ele não é uma bíblia, né? Para você seguir da forma como está ali, né? Existem limitações metodológicas, até porque a gente não tem dado para tudo que a gente está falando, né? A gente está elaborando um documento com a melhor informação que a gente tem nesse momento, e ele serve como guia. Então, ali no documento tem a história do screening universal, mas tem também a possibilidade de você fazer o case finding, e a gente coloca ali o que são o que da história clínica da gestante é mais importante para você investigar a doença tireoidiana. Mas, enfim, né, saiu ali como um screening universal a primeira ideia, se for possível fazer onde você está trabalhando. Enfim, ela fez a dosagem de TSH e esse TSH veio de 0,13 miliunidades por litro. Tá? Então, a pergunta que eu faço aqui primeiro, não ficam se acanhados de responder, tá, gente? É só para a gente começar a brincadeira aqui, tá? Então, assim, qual que é a conduta baseada nesse TSH de 0,13 dessa gestante de primeiro trimestre? A gente encara esse TSH como normal e dá alta para paciente. A gente encara isso como uma provável tireotoxicose transitória gestacional e segue no primeiro trimestre, sem tratamento com droga antireoidiana. Ou a gente encara isso como uma provável doença de Graves e inicia o tratamento com propiltiuracil. Então, quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a C? Ninguém achou que é a C, ainda bem, né? Não. Enfim, pegadinha, tá, gente? Pegadinha de prova de título, brincadeira. O que acontece aqui que a gente definiu, né, na diretriz aqui, né? Isso é uma definição talvez um pouco arbitrária, né? Em relação ao intervalo de referência do TSH na gestação, foi uma discussão grande isso. A gente sabe que por causa do HCG, o HCG se liga no receptor do TSH, estimula a tireoide a produzir hormônio tireoidiano, baixa o TSH. Isso é mais importante no primeiro trimestre, então a gente tem uma queda do TSH no primeiro trimestre, tanto do limite superior quanto do limite inferior. Isso é aproximadamente 0,5 do limite superior, 0,4 do limite inferior, mas tem diferença em relação ao método, porque os ensaios não são exatamente iguais, né? O ideal era que a gente fizesse na nossa população, com o nosso kit de gestantes, o nosso intervalo de referência. Mas isso, a maioria das vezes, não é possível. Tá? Então, o que a gente colocou como regra é que o normal do TSH é de 0,1 a 0,4. Tá? Quando ele está acima de 0,1, ele é considerado normal, tá? Para uma gestante. E ele só vai ser considerado alterado quando ele está de fato suprimido, abaixo de 0,1. Então, esse nível de 0,13 é considerado normal para o primeiro trimestre da gestação, mesmo para uma gestação única, tá? Então, a gente consideraria aqui normal e não precisaria seguir, né? Acho que isso é importante em relação à atenção básica. Talvez no consultório não tenha problema, a paciente vai chegar para a gente manda ela voltar em um mês, recheca o TSH, vai acompanhar, você pode fazer o que você quiser, na verdade, né, no teu consultório, né, mas a nível de saúde pública isso é importante porque diminui o número de encaminhamentos para atenção secundária e atenção terciária, tá, então esse que foi o objetivo aqui, para não triar pacientes de forma desnecessária, tá. Se você considerar o TSH normal, você não precisa seguir a investigação, não precisa também repetir o TSH depois. A gente considera que um TSH é suficiente, a não ser que a gestante tenha algum fator de risco para doença tireoidiana mais grave, que daí você pode repetir, né? E ali do lado tem aqui dessa posição, não estou enxergando direito o slide, mas tem o que acontece com cada intervalo ali do TSH, tá? Então, em relação ao hipertireoidismo. Então, se você tiver um TSH de fato suprimido, você vai ter que dosar os hormônios tireoidianos no primeiro trimestre, e aí a gente sugere que dose o T4 livre, tá? O T3
é uma discussão enorme também, porque existe a tal da T3 toxicose, né, que 5% dos hipertireoidismo podem ter só aumento de T3, mas o T3 é influenciado pela TBG, a gente dosa a fração total e ele pode fazer com que você tenha uma abordagem mais agressiva num paciente que de repente não tem doença tireoidiana, tá? Então a gente acabou tirando o T3 da história, depois eu vou mostrar um caso ali, a questão do T3. E aí, se você tiver um T4 livre normal, isso é um hiperclínico, se você tiver ele aumentado, é um desculpa, ao contrário, né? Um T4 livre normal hipersubclínico, aumentado hiperclínico. Se for o subclínico, mais provável que seja uma tireotoxicose transitória, mas daí você vai ter que fazer talvez um diagnóstico de doença de Graves ali, que é o mais comum como diagnóstico diferencial, né? Mas muito mais provável que seja uma tireotoxicose transitória. E se for um hiperclínico, é muito mais provável que seja doença de Graves, apesar de poder ser outros diagnósticos. Nódulo tóxico, bócio multinodular, outras formas de tireotoxicose na gestação, tá? E aí a abordagem a gente vai seguir depois como é que a gente faz isso, tá? Então aqui, TSH de 0,13, consideraríamos normal e daríamos alta, tá? Esse caso 2. Então, essa paciente de 38 anos, há 3 meses, ela notou um aumento de volume tireoidiano, taquicardia, reduziu 4 quilos, um bócio de 60 gramas, olhos brilhantes, uma retração palpebral leve, não tinha nenhum outro sinal de orbitopatia de Graves ou inflamação de órbita, veio com TSH suprimido, já um T3 e um T4 livre elevados, então fora da gestação dosar o T3 faz sentido, né? Porque a gente tem essa questão da T3 toxicose, que é extremamente incomum, mas poderia acontecer. E ela iniciou um tratamento na UBS com metimazol 20 miligramas e foi encaminhada para o serviço de referência, tá? Então, em Curitiba, a gente tem um caminho mais rápido para os pacientes, eles chegam mais ou menos em um mês e meio, quando vem da prefeitura para o hospital de clínicas, que é o serviço de referência para a gente atender os pacientes com doença de Graves, tá? Então, ele chegou já para a gente já definiu como é que o clínico geral faz com esses pacientes, então a gente já orientou iniciar a droga, mesmo que não tenha uma investigação, quando a gente tem um hipergrave como esse tipo, né? Isso não é o ideal é que a gente define a etiologia para depois tratar, mas lá a gente faz dessa forma para poder não ter o paciente essa espera longa num hipertireoidismo muito grave, né? Então ele chegou um pouquinho melhor, veja que teve uma redução ali pela metade, né? Tanto do T3 quanto do T4 livre, um TRAB já de 12, confirmando o diagnóstico de doença de Graves. E aí, gente, a gente atende. A doença de Graves é mais comum em mulheres e é mais comum em mulheres em idade fértil, né? Então, esse tipo de situação é muito comum, tá? A paciente apresenta a doença e ela está no momento onde ela está pensando em engravidar. E aí a gente faz essa cara, né? De puxa vida, não é uma boa ideia, né? No que nós vamos fazer com essa paciente nesse momento, tá? Então, no statement tem uma parte sobre isso, sobre como que a gente prepara essa mulher, né, que está com diagnóstico de Graves para uma gestação, né? Como é que a gente faz isso, né? E aí, isso aqui não é uma pergunta, são questionamentos, né, que a gente fez na diretriz, né, como que a gente prepara essa paciente com diagnóstico de doença de Graves para gestação, e enquanto ela aguarda o controle hormonal, como é que deve seguir a anticoncepção, tá? Porque a professora Rosiane falou uma coisa que ela tem razão, né? Se ela falou que ela pensa em engravidar, ela já está tentando engravidar, pode ter certeza. Tá? Então, você fica de olho bem aberto, porque provavelmente ela vai aparecer grávida, antes do que você imagina de que ela está numa boa situação para engravidar, né? E todo mundo já deve ter tido paciente desse jeito, né? Então, o que a gente faz na pré-concepção com a doença de Graves? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a paciente coloca isso é informar os riscos do hipertireoidismo descompensado para a mãe e para o feto, tá? Risco de malformação fetal, risco de abortamento e trabalho de parto prematuro, retardo de crescimento intrauterino, oligodrâmino, é, é, assim, até risco de uma descompensação grave do hiper, né, da paciente eventualmente evoluir até com uma crise tireotóxica, né? A única paciente que faleceu no serviço de crise tireotóxica era uma gestante, faleceu a mãe e o bebê. Então foi um caso dramático ali há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? E assim, já vi casos muito dramáticos assim de crise tireotóxica na gestação que são bem difíceis de manejo, né? Então a gente tem muito medo, né, de uma gestante engravidar
descompensada da doença de Graves, né? Além do hiperfetal, que é possível pela passagem do TRAB, se for uma doença de Graves, como é o caso dessa paciente, né? Então, a gente tem várias situações. E depois, se a gente tratar a paciente, ainda tem o problema da droga antireoidiana passando a placenta. Então, quer dizer, não é muito simples aqui o manejo dessa situação. O que é o ideal, o mundo ideal? O mundo ideal é aquele caso bom de doença de Graves, aquele caso que você começa a droga antireoidiana, que você rapidamente consegue reduzir a dose da droga antireoidiana que você começou o tratamento, metimazol, propil, e que em pouco tempo ela está com a dose mínima e está equilibrada da função tireoidiana. Essa paciente, gente, a gente não precisa postergar a gestação. Se você tratar ali por 6 meses, você equilibrou, está com dose mínima de metimazol, propiltiuracil, que é 5 a 10 miligramas de metimazol, 100 a 200 miligramas de PTU, você pode liberá-la para gestar. O que eu costumo fazer, eu troco o metimazol pelo PTU e eu libero para a paciente gestar e ela me avisa quando engravidar e a gente pode suspender a droga antireoidiana no momento da gestação, tá? Esse é o mundo ideal aqui. Tá? Pelo menos 6 meses, o paciente vai estar, o TRAB vai ter caído, né? Às vezes a gente vai estar assim com uma situação boa, né? Mas a gente tem casos que são difíceis, né? Ou porque a paciente não toma direito o remédio, ou porque a doença é rebelde mesmo, porque o BOS é muito grande, o TRAB é muito alto, e a gente não vai conseguir isso, tá? E aí a gente tem que planejar um tratamento definitivo, porque ela quer gestar, tá? Esse tratamento não tem na literatura uma definição, ele pode ser tanto o radiodo quanto a cirurgia, a gente só tem que pesar as duas questões. Se você fizer o radiodo, você vai ter um aumento do TRAB, e esse TRAB vai voltar ao nível pré-tratamento em mais ou menos 1 ano. Tá? Então, você tem que pensar nisso, porque o TRAB acima de 3 vezes o limite de referência, ele pode aumentar o risco de hipertireoidismo fetal, apesar que eu vi isso só 2 vezes, tá? Em 2 pacientes a gente teve casos, inclusive graves, de hiperfetal. Não é comum mesmo com TRAB mais elevado, mas enfim, acima de 3 vezes ele aumenta esse risco, então você tem que pensar nisso se você for fazer o radiodo. E se você for fazer a cirurgia, tem os riscos cirúrgicos, né? Mas você pode discutir com a paciente essas 2 situações, o que você não pode é deixar uma paciente que fica com 40, 50 miligramas de tapazol, 400, 600 miligramas de propil engravidar, tá? Então, isso não é uma boa ideia, né? E a questão da anticoncepção, a gente discutiu isso com a obstetrícia, e pode ser qualquer anticoncepção, desde que ela seja eficaz, tá? Inclusive, anticoncepcional oral combinado, que é o que tem no posto, né? Provavelmente colocar um DIU talvez não seja uma opção interessante, porque ela está querendo engravidar, depois vai ter que tirar, né? Então, assim, método de barreira não é muito seguro, né? Para a gente manter ela com esse método, tá? Então, o que aconteceu com essa paciente? Na verdade, foi discutida a possibilidade de cirurgia, porque ela tinha um bócio grande, né? Ela tinha um quadro grave. A gente achou que a droga antireoidiana aqui não ia colocá-la numa condição boa, ela não era uma paciente boa para droga, se ela estava querendo engravidar, mas ela não quis, ela falou que não ia engravidar no momento, aumentamos para 40, beta-bloqueamos, depois, na sequência, ela voltou 2 outras consultas e a gente conseguiu reduzir de novo o hormônio, então ela terminou ali o atendimento com 20, veio a pandemia, ela perdeu consulta e engravidou, né? E você veja que o clínico geral fez direitinho, ó lá. Ela engravidou, ele trocou para propiltiuracil, 100 miligramas de 12 em 12, e encaminhou, né, para o serviço de referência, né, que é a obstetrícia lá do HC para paciente com doença de Graves lá em Curitiba. Ela chegou com 15 semanas, com um TSH suprimido, um T4 livre 1,96, veja ali pelo limite de referência nosso. Ixi, falei demais aqui, acabei. Então vou ter que correr, peraí. Então, olha lá. Então, ela estava ainda assim um pouquinho tóxica, né, com T4 livre acima do limite de referência. Nessa avaliação, a gente optou por aumentar a dose para 3 comprimidos e ela voltou ali com T4 livre já dentro do limite de referência, mas o T3 total elevado, o TSH suprimido. E daí eu pergunto aqui, o que a gente deve fazer em relação à droga antireoidiana nesse momento? Ela está com 300 miligramas de propil, T4 livre dentro do limite de referência, T3 total elevado, TSH suprimido. A gente aumenta o propiltiuracil, a gente mantém a dose ou a gente reduz a dose? Quem acha que deve aumentar a dose porque o T3 está alto e o TSH está suprimido? Quem acha que a gente deve manter a dose porque ficou legal desse jeito? Quem acha que a gente deve reduzir a dose? Então, outra pegadinha aqui, né? Na verdade, a gente deve reduzir a dose do medicamento. Então, assim, quando a gente entra com o T4 livre no limite de referência, já tem que reduzir.
E assim, a preocupação é muito maior no sentido de passar droga antireoidiana para o feto e provocar hipofetal, do que no sentido do risco aqui de uma tireotoxicose leve que traz para a gestação. Tá? Então, normalizou o T4 livre e reduz a dose. Tá? E a tendência na gestação é que você vá melhorando, e a maior parte, a gente está levantando os casos, a gente tem uns 40 casos mais ou menos, a maior parte a gente consegue tirar a droga. É uma questão assim de você ir tirando devagarzinho, tirando, e a gente consegue tirar. Então, muito cuidado com manutenção da droga nesse tipo de situação, tá? Esse aqui é o fluxograma, que eu vou ter que passar rápido, tá? Que mostra exatamente o que a gente faz quando a paciente já chega na gestação com o diagnóstico, tá? Então, até 16 semanas a gente vai usar o PTU, acima das 16 a gente pode usar o PTU ou o metimazol. Esse ajuste de dose é para manter a paciente levemente tireotóxica, então a gente não vai tentar normalizar o TSH na gestação, a não ser que ele normalize sem a droga. Aí tudo bem. Mas se ele normalizar as custas da droga, vai passar muito remédio para o bebê e você vai fazer hipofetal. Então você vai deixar ela levemente tireotóxica e não vai dar bola para o T3. Tá? T3 ignora, tá? Porque na verdade ele acaba fazendo com que a gente titule a dose da droga antireoidiana para cima. Tá? Relação PTU metimazol 1:20, né, para a gente fazer o cálculo, e no statement tem uma tabelinha de sugestão para você começar a droga antireoidiana na gestação. Essa tabela a gente adaptou da tabela de hipertireoidismo para não grávidas, para as doses máximas recomendadas para gestantes, tá? Então, por isso é que está ali um pouco menos, se você for olhar em relação à tabela, que é a tabela do hipertireoidismo, né? Então, 5 a 10, se tiver até do metimazol, se tiver até 2 vezes, 10 a 20 de 2 a 3, 30 a 40 acima de 3, 20 a 30, evitar doses acima de 30 miligramas ou de 600 miligramas do PTU, tá bom? E as doses de cada um ali. Então, para a gente finalizar aqui, eu não vou mostrar o próximo caso, né? Eu acho que a gente entendeu que o T3 atrapalha nesse tipo de situação, porque ele acaba fazendo com que a gente tenha um raciocínio de aumentar a droga antireoidiana, né? E ele é influenciado pela TBG e não tem muito, apesar da gente poder usar 1,5 lá do T4 total, tem pouco dado do T3 em relação a isso, quanto que ele de fato aumenta. O beta-bloqueador ele pode ser utilizado na menor dose possível pelo menor tempo possível, né? A gente tem que dosar o TRAB se ele estiver acima de 3 vezes, a gente tem que monitorizar o feto, frequência cardíaca fetal, presença de bócio, crâniosinostose, retardo de crescimento uterino, oligodrâmino, são coisas que a gente vai buscar aqui para poder ver se está tudo bem com o feto, se ele não está desenvolvendo hiperfetal, né? E essa também é a tabela de monitorização, como que a gente faz com a gestante e com o feto, tá? Então, a gestante, ela deve ser acompanhada a cada 3 semanas. No nosso serviço, a gente costuma fazer entre 2 e 3 semanas isso até que ela controle, e depois que ela estiver bem controlada, a gente pode até espaçar um pouquinho isso, né? Essas tomadas de decisões acabam que a gente não usa muito o TSH, a gente vai usar bastante o T4 livre, tá? Vocês podem me criticar aqui que o T4 livre na gestação tem diluição, que ele cai no segundo e no terceiro trimestre, que o limite de referência de não grávida não foi definido, tá? A gente pode discutir isso depois, tá? Tem questões, mas a gente tomou essa decisão em relação ao T4 livre, tá? Acho que acabou o meu tempo, não foi? Então, vou encerrar por aqui, não vou passar o terceiro caso, vou passar aqui rapidinho, tá? Infelizmente, tinha aqui uma diferenciação entre tireoidite pós-parto e doença de Graves, mas essa tabela está lá, tá? No statement. Para a gente, né, não é muito fácil essa diferenciação, mas ela está lá e vocês podem usar, que ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado pela atenção.